comigo, por favor, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Eu estou lendo na NVI. Diz assim: que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Então esse texto, o que ele diz? Ele diz que nós precisamos fazer algo com aquilo que nós recebemos e nós precisamos conservar, e que o Senhor vai nos ajudar nesse processo de conservar íntegros. O que é íntegro? É inteiro, é sem rachadura, é sem quebra, né? E aqui fala de espírito, alma e corpo. É tão libertador a gente entender que a gente é um espírito, tem uma alma e habita em um corpo. Nós somos seres espirituais, mas para esse espírito se mover na terra, ele precisa de um corpo, de uma casa. Então, às vezes, a gente está tão focado, preocupado, achando que Deus só está se importando com o nosso espírito, e com a nossa comunhão e com o nosso crescimento espiritual, que às vezes, por causa do nosso estilo de vida também, a gente negligencia os cuidados com o corpo e com a mente. Mas Deus, Ele nos quer de forma integral. O nosso espírito, alma e corpo conservados íntegros até o final, até que a gente vá encontrar com Ele. Porque quando a gente chegar lá no céu, a gente não vai precisar fazer força para renovar a mente, a gente não vai ter que cuidar do estilo de vida para manter a saúde, porque isso tudo já vai ter lá disponível, não precisa mais de esforço. Mas enquanto nós estamos aqui, existe algo que nós precisamos fazer e que só nós podemos fazer por nós mesmas. Nós não podemos terceirizar a nossa saúde o tempo inteiro. Não podemos terceirizar aquilo que a gente come, aquilo que a gente faz. Nós precisamos ter entendimento. E o entendimento, ele traz esclarecimento, ele traz luz. A Bíblia diz que o conhecimento traz libertação. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém. Não é só a libertação para a salvação do conhecimento da verdade que é Cristo, mas a verdade de todas as coisas, ela também nos liberta. Por quê? Porque nos tira da escravidão. Então, se eu tenho hábitos que são nocivos e que estão me levando para uma vida de doença, o conhecimento vai me libertar daquele caminho e vai me trazer para o caminho de saúde. Porque se eu cuido da minha saúde e vou modificando o meu estilo de vida, tomando as rédeas da minha própria vida, entendendo que eu tenho responsabilidade com o meu corpo físico, com a minha integridade física e mental, eu preciso entender também como que eu vou fazer isso. Porque é muito lindo, as pessoas falam, não, você precisa praticar atividade física, você precisa comer corretamente, você precisa renovar a sua mente, mas existem estratégias que nós podemos entender de maneira clara, coisas objetivas, coisas simples que nós podemos aplicar no nosso dia a dia. Porque às vezes as pessoas têm um engano, não, porque ter um estilo de vida saudável é caro. Caro é comprar remédio. Caro é ficar doente. Então, quando a nossa mentalidade vai mudando, não para a gente tratar de doença, mas gerar saúde, a nossa vida muda também. Sabe, quando a gente cuida daquilo que a gente come, diz assim, isso aqui eu estou comendo, nossa, eu estou comendo nutriente, eu estou comendo magnésio, eu estou comendo ferro, nossa, vai chegar lá na minha célula. Porque às vezes a gente vai comendo um monte de coisa, mas quando chega lá na célula, a célula diz, ué, não tem nada, não chega nada. Né? Então nós precisamos, Deus nos fez de maneira, como diz lá em Salmo 139, de maneira assombrosamente maravilhosa. Então quando a gente vai estudando, quando a gente estuda anatomia, é maravilhoso, porque a anatomia é como o corpo é formado fisicamente, né? O cérebro, o coração, os músculos, isso é a anatomia. Mas a fisiologia é como isso funciona. E é tão maravilhoso quando a gente vai vendo cada engrenagemzinha, cada coisa que encaixa com outra coisa, que gera outra coisa, para poder fazer o nosso corpo funcionar.
não pode ter sido obra do acaso. É uma engrenagem fantástica e realmente assombrosamente maravilhosa. Eu comecei a fazer a faculdade nos idos de 1997. E no primeiro semestre eu fiz anatomia, não era crente ainda. Eu me converti no início do segundo semestre. E tive um encontro maravilhoso com o Senhor. E no segundo semestre eu fui ver o segundo Anatomia 2 e fui estudar Fisiologia. E eu fiquei mais apaixonada ainda, e tinha acabado de me converter, eu fiquei embasbacada com o poder de Deus, com a maravilha, com tudo, com a glória. E estudando o corpo humano, estudando fisiologia, você fica chocado como Deus é tão detalhista, exageradamente detalhista. Amém. Então quando nós vivemos uma vida de qualquer jeito, nós estamos negligenciando aquilo que Ele pensou, porque Ele planejou cada detalhezinho para funcionar. Então a gente precisa entender, a gente precisa entender algumas coisas. Mas às vezes a cultura popular diz assim, não, mas eu não sou médico. Não, mas eu não sou enfermeiro. Não, mas eu não sou isso, eu não sou aquilo, eu não preciso saber. Eu vou transferir a minha saúde na mão do médico. Não. Você pode não ser formada em nenhuma área da saúde, mas existem coisas que você pode sim aprender, entender e aplicar na sua vida. Mesmo que você precise de ajuda especializada, e está tudo bem, todos nós precisamos, ainda assim existem coisas que nós não podemos e não precisamos terceirizar. Nós precisamos tomar as rédeas da nossa vida. E hoje, eu queria falar um pouco sobre isso, também lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, no capítulo 3, vai falando que nós somos o templo do Espírito Santo. E que o templo do Espírito Santo é sagrado. Então, para Deus, você é sagrado. Amém, amém. Diga assim, eu sou sagrada. Eu sou sagrada. Então, Deus olha para você e diz assim, olha, lá vai uma santa. Amém. Lá vai um templo que eu habito, que é sagrado. Amém. Então, nós somos sagrados. E sabe que se a gente, imagina que a gente está numa igreja, é um prédio alugado para o funcionamento de uma igreja. Então imagina se a gente chegar aqui um dia de manhã e a gente descobrir que aqui teve um monte de baderna, teve orgia, teve bebedice, teve um monte de bagunça, um monte de coisa nojenta no chão. A gente vai ficar chocado. A gente vai dizer, não, mas isso não encaixa. Esse lugar não é para isso. Da mesma forma, você, como templo do Espírito Santo, não é morada de bagunça. Amém. Nem a sua mente de lixo, nem o seu corpo pode entrar qualquer coisa, nem no seu corpo pode entrar lixo, porque você é sagrada. Amém. Então nós precisamos entender isso. E para a gente desenvolver uma vida de saúde plena, de saúde divina, porque foi isso que Jesus veio conquistar na cruz para nós. Nós nascemos, passamos a infância, a adolescência, início da vida adulta, menopausa, e a gente vai, e algumas pessoas vão dizer, não, é porque a gente vai envelhecendo, os trem tudo vai caindo, a gente vai ficando sem energia, do aqui, do acolá. Não precisa ser assim. Não precisa. Nós podemos envelhecer com dignidade, envelhecer com saúde, envelhecer com independência, de levantar e sentar numa cadeira, levantar e sentar num vaso. Amém. Carregar as compras, pegar as coisas no armário. Andar para entrar na padaria, passear no parque. A gente não precisa envelhecer, ser umas velhas caquéticas. Não, minha velha é assim mesmo, minha velha ficando velha. Não aceite isso. Existe algo que é muito interessante. Existe a genética e existe a epigenética. Não sei quantos de vocês já ouviram isso. A genética é o nosso DNA. É a maneira que nós fomos criados lá dentro da barriga da nossa mãe. O DNA compartilhado do nosso pai, da nossa mãe, fez uma mistura e tem o nosso DNA. Isso é a genética. Mas existe a epigenética, que é a afetação que o nosso estilo de vida faz na nossa genética. Então, por exemplo, você pode ter um gene aí no seu corpo de câncer, dormindo aí. Um gene de câncer no seu DNA. Mas se você cuidar do seu estilo de vida, esse gene não vai ser ativado. Ele vai continuar dormindo aí.
porque você não ativou. Mas se você vive uma vida toda esculhambada, come qualquer coisa, vive estressado, não dorme direito, tem um estilo de vida que vai gerar doença, você pode acordar esses genes. Então nós precisamos entender que a responsabilidade da nossa saúde é nossa. Eu sei que nem todas as coisas vão ser totalmente evitadas, porque a gente está num mundo caído, num mundo de pecado. Mas nós não estamos em pecado. Amém. Nós podemos tomar conta da nossa própria vida e dizer, Senhor, como que eu posso melhorar? O que eu posso fazer para ter uma vida mais saudável? Eu sei que a gente sabe que a gente vai morrer, mas a gente precisa chegar viva na morte. Diz, eu quero chegar viva na morte. Entendeu? Bem bonitona, arrasando, maravilhosa. Dormiu, acordou do céu. Bom dia, Jesus. Entendeu? A gente não precisa viver uma vida de qualquer jeito. E fora todas as doenças que são totalmente preveníveis, diabetes, hipertensão, porque as pessoas falam assim, não, mas é genética, porque meu pai teve, minha mãe teve, fulano teve. Mas se você continua mantendo o mesmo estilo de vida que seu pai tinha, que sua mãe tinha, sinto muito, mas você também vai ter. Agora, se você entende e muda a sua programação, e você fala, eu não preciso ter diabetes, eu não preciso ter hipertensão, eu não preciso não ter força nas pernas para andar, porque minha vovozinha não tinha. Não, eu posso fazer alguma coisa. Então, nesse respeito, eu vou falar sobre 5 pilares básicos para a gente manter uma vida saudável. O que são pilares? São colunas. Quando a gente constrói uma casa, quando a gente constrói um prédio, existem pilares, existem colunas que precisam sustentar aquele lugar, que sustentam aquele prédio. Então, quanto mais forte for o fundamento, mais eu posso crescer, mais peso eu posso colocar em cima e mais sustentação vai ter. Então, 5 pilares básicos que nós vamos falar é alimentação consciente, exercício físico e atividade física, sono, manejo do estresse e das emoções, aleluia, e espiritualidade. Amém? Então, alimentação consciente, exercício físico, sono, manejo do estresse e das emoções e espiritualidade. Então, o que acontece? Esses são pilares. O que seria, então, a alimentação consciente? É você ter a ciência de que você não pode colocar comer qualquer porcaria. Achar que é normal ter um monte de coisa congelada que você vai abrir um pacote e colocar no micro-ondas. Que você come um monte de coisa que está ali, não tem nutriente nenhum. É tudo artificial. O cheiro da cebola é artificial. O cheiro do bacon é artificial. O cheiro do ovo é artificial. Aí você come, seu cérebro sente aquele cheirinho de cebola, mas aí a célula diz, ué, mas cadê os nutrientes da cebola que não chegou aqui? Então, assim, a gente vê que cada garfada vai determinando o nosso futuro. E aquilo que a gente se alimenta vai determinar exatamente assim, a nossa saúde, a nossa energia, a nossa vitalidade, a maneira que o nosso intestino funciona. Sabe que a gente precisa aprender a se hidratar, precisa aprender a beber água. Não, mas eu não bebo água. Aprenda, coisa linda. Tem tanta coisa que a gente não sabia e hoje a gente sabe. A gente não nasceu sabendo andar. Aí que todo mundo entrou andando, graças a Deus. Então, é sempre tempo de aprender coisas novas. Inclusive, aprender coisas novas vai ajudando a gente não envelhecer a mente. A prevenir algumas doenças neurológicas também, inclusive a mais famosa aí, que é o Alzheimer. Então, a gente precisa tomar as rédeas da nossa vida, sabe? A hidratação, ela é fundamental. A gente pode acordar, escova os dentes, bebe de 500 a 600 ml de água. De preferência natural, né? Não toma água gelada. Porque quando você toma água gelada, você diminui a sua temperatura corporal. Você atrapalha todo o funcionamento do seu corpo. Então, quando você acorda, toma lá de 500, mas eu não consigo, eu não gosto. Aprenda, porque é bom. E, não, mas eu não vou conseguir 500. Tudo bem, toma 100.
Passa uma semana tomando 100, na outra semana você toma 200, na outra semana você vai aprendendo. Por quê? Porque você entende, nossa, isso é verdade. Então eu vou começar a aplicar na minha vida, coisa simples. E depois você faz um cálculozinho básico. Pega o seu peso e multiplica por 0,35 ou 0,40. Ou seja, cada peso, cada quilo que você tem, 35 ml ou 40 ml de água. Aí você faz essa continha, vamos dizer, dá 3 litros. Você divide esses 3 litros ao longo do seu dia. Você sabe que a sua meta diária mínima de beber água é de 3 litros. Tá devendo aí, tá vendo? Aí você imagina, o nosso corpo ele é formado 70% de água. Aí você não bebe água. Aí o intestino não funciona, o cabelo fica seco, a pele fica seca. E se já estiver na época da menopausa, que naturalmente já fica tudo mais ressecado, piora de vez. Se tiver com 67, vai para o abraço. Então, as articulações precisam, né? As articulações precisam de água. Aí fica tudo rangendo, parecendo umas portas enferrujadas. Não, mas eu não gosto de beber água. Vai ficar rangendo pro resto da vida. A gente precisa entender que as coisas que a gente faz, elas influenciam diretamente no nosso estilo de vida. A gente precisa entender que aquilo que a gente come afeta diretamente o nosso intestino. E quando eu começo a comer, eu preciso pensar primeiro aqui, na escolha dos alimentos. Eu não vou comer qualquer porcaria, porque dentro do meu corpo não vai entrar qualquer porcaria. Eu vou escolher o que eu vou comer. E o que eu vou comer? Comida de verdade. Quanto menos processado for. Por exemplo, se você precisar escolher entre uma mandioca cozida e uma tapioca, coma a mandioca. Porque a tapioca já foi moída, já foi processada, já decantou ali. Tem todo um processamento. Então nós precisamos aprender sobre essas coisas, ter curiosidade, ter entendimento, procurar conversar com pessoas que saibam essas coisas e aprender. Porque preciso mastigar direitinho. Por quê? Porque estômago e intestino não tem dente. E se não chega lá já trituradinho, não tem como triturar. E às vezes sai inteiro. Sem conseguir absorver e puxar os nutrientes que estavam disponíveis naquele alimento. Só porque você comeu rápido demais e não tinha paciência. Eu sei que isso é um estilo de vida e a gente precisa aprender. Eu sempre fui acelerada, sempre tive o hábito de comer rápido e eu tenho que ficar o tempo inteiro me exercitando para aprender, para mastigar mais devagar, para comer mais devagar, para não mexer no celular na hora que tá comendo, coisas que distraiam a gente. Então a gente precisa escolher bem os alimentos e aprender a comer direito. Porque isso vai afetar diretamente o nosso intestino. E o nosso intestino afeta tudo. A medicina chinesa diz que todas as doenças começam no intestino. O nosso intestino ele é responsável pela produção de neurotransmissores. O que são os neurotransmissores? São as moléculazinhas que ajudam o nosso cérebro a funcionar. Por exemplo, tem um hormônio do bem-estar que chama serotonina. 90% da nossa serotonina, que é o hormônio do bem-estar, é produzido no nosso intestino. Então você está chata, mal-humorada, enfesada. E aí não vai. Por que não vai? Porque o seu intestino não está conseguindo produzir a serotonina que você precisa para melhorar o seu humor. É uma pessoa chata, carrancuda, estressada. Mas sabe que aquilo que você come influencia diretamente nas suas emoções. Nós precisamos entender essas coisas. A nossa imunidade também, cerca de 90%, depende do nosso intestino. Então, pessoas que estão o tempo inteiro adoecendo, pessoas que estão com doenças autoimunes, que é quando o nosso próprio corpo vai brigando com o nosso corpo, tentando combater de alguma forma o nosso corpo. Às vezes, tudo por causa de hábitos alimentares. Porque a gente não entende e a gente vai vivendo como sempre viveu, vai comendo o que todo mundo come, vai fazendo o que todo mundo faz, não bebe água, não come direito, não mastiga e acha que vai ter uma vida saudável e serelepe. Não tem como. Nós precisamos ter a responsabilidade de fazer algo com as informações que a gente recebe. E sabe que antigamente essas informações eram muito mais difíceis. Precisava de livro, de repente precisava ir numa biblioteca, precisava conversar com alguém, mas hoje essas informações estão disponíveis para todos nós. Eu sei que também, infelizmente, na internet tem muita coisa boba, muita coisa besta, muita informação desencontrada.
encontrada. Mas procure fontes confiáveis. Procure pessoas confiáveis que vão falar as coisas para você a respeito de saúde numa linguagem que você compreenda. Coisas simples, coisas práticas do dia a dia que você consiga aplicar na sua vida. Porque às vezes a gente quer aprender sobre alguma coisa e a gente começa a ouvir coisas muito difíceis. Mas começa com o simples. Se a gente começa com o simples, a gente consegue praticar. E quando a gente consegue praticar, a gente consegue ver o resultado. E quando a gente consegue ver o resultado, a gente fica animado para continuar. Então isso serve para todas as áreas da nossa vida. Nós podemos, por quê? Porque nós somos filhas de Deus. Nós somos amadas, nós somos preciosas. E o plano de Deus para cada uma de nós é que nós vivamos em plena saúde. Em saúde divina. Porque Jesus morreu na cruz para nos dar vida e vida em abundância. E como que a gente vai ter vida em abundância se a gente anda doente capenga? Não tem como. Mas eu preciso entender que as coisas que eu faço afetam diretamente a minha saúde. E quando eu tomo posse disso, e com esse entendimento, eu estou cooperando com Deus. Não adianta eu ficar me enchendo de porcaria e crendo, não, Senhor, transforma toda a caloria em nutriente. Senhor, eu estou comendo esse pão velho aqui, que não tem nenhum nutrientezinho, mas transforma, Senhor, em ferro. Transforma, Senhor, em potássio. Transforma, Senhor. Não tem como, gente. Deus não vai fazer isso, porque Deus, Ele não é manipulador de informação e de verdade. Deus não vai transformar uma porcaria que você come em algo que vai nutrir o seu corpo. Não, você precisa fazer as escolhas certas para nutrir o seu próprio corpo. Amém? Então, às vezes a gente pensa, não, mas aí tem os suplementos. Eu posso comer qualquer porcaria e tomo um monte de suplemento. Tomo suplemento de vitamina, de todas as vitaminas, de todas as coisas. Mas você imagina um aquário todo sujo. E aí você coloca dentro daquele aquário uma gotinha de água limpa. O que resolveu? Nada. Então, se a gente tem o intestino todo bagunçado, está com o corpo todo bagunçado, você tomou um suplemento, o que vai adiantar? Quase nada. Não vou dizer que nada, porque vai depender. Mas às vezes você toma alguma coisa e não consegue absorver nada, porque para absorver, o seu intestino precisa estar íntegro. E precisa estar bom, porque senão você só vai fazer cocô caro e xixi caro. Gasta uma fortuna de suplemento, mas não vai na feira comprar comida de verdade. Para cagar caro, vamos dizer assim, mentira. Cocô de ouro? Não. Então a gente precisa. É errado suplementar de forma alguma. Mas o que a gente precisa? De informação. E a gente precisa começar pelo simples. O que é o simples? Beber água e comer comida de verdade. Isso. Então a gente vai aprendendo essas coisas. Outra coisa interessante. A gente pode pegar, pensa aí num carro, um Chevette. Quem conhece Chevette? Assim, não sabe nem o que é Chevette, né? Um Chevette de 1980. Pensa um Chevette de 1980 de colecionador, que está com a pintura em dia, já trocou o estofado, colocou tudo original, tudo com inox, não, como é que chama? Enfim, tudo bonitinho, as paletas, os negócios. Você olha e você passa na rua, todo mundo admira, né? Nossa, que carro maravilhoso, conservado. Agora pensa um carro igual, que saiu da mesma fábrica em 1980, mas foi tratado de qualquer jeito, já bateu, está lá no ferro velho, lá na beira da esquina. Enferrujado, os bancos todos rasgados, tá tudo horrível, não funciona, não tem motor. E aí você olha e você fala, nossa, isso aí o que é? É uma lata velha. Isso aí é uma carcaça, isso aí só serve para o ferro velho e nada mais. Então, da mesma maneira, nós precisamos entender que aquilo que a gente faz com a nossa vida e com o nosso corpo vai determinar se a gente vai ser um Chevette admirável ou se a gente vai ser um ferro velho. Aí a gente pensa, não, mas já tem umas coisas enferrujadas por aqui. Não importa. Quando o conhecimento chega, ele liberta. Então não importa o que você fez até hoje, importa o que você vai fazer com a informação que você está recebendo a partir de hoje. Essa palavra não é para condenar, mas é para trazer para todas nós
esclarecimentos. É para trazer libertação nessa área, para que a gente possa viver melhor, para que a gente tenha mais saúde, para que a gente tenha mais vitalidade, mais ânimo, mais energia. A outra coisa que eu quero falar, que é o segundo pilar, exercício físico e atividade física. A gente vive numa sociedade extremamente sedentária, numa vida corrida, tudo tem controle remoto, celular. E a gente vai acostumando a não fazer. E é muito diferente, olha, existe uma diferença entre atividade física e exercício físico. Atividade física é qualquer coisa. Você andou, eu estou mexendo, isso aqui é um tipo de atividade física. Eu estou lá limpando a casa, eu estou cozinhando, eu estou tendo atividade física. Mas quando eu faço um exercício físico programado, intencional, que vai alterar minha frequência cardíaca, eu vou ficar cansada. Isso é que gera mais vida ainda. Não que quando você se movimente, a gente precisa mesmo se movimentar. Claro que ali você está movimentando o seu corpo, você está gastando caloria, está tudo bem. Mas isso não substitui o exercício físico programado. A gente precisa ter essa responsabilidade, sabendo que aquilo que a gente faz vai afetar diretamente a nossa qualidade de vida. Quando a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo massa muscular. E o que a gente precisa fazer? Nadar contra a correnteza. Como que eu nado contra a correnteza da perda de massa muscular? Fazendo exercício físico programado, fazendo musculação. Eu preciso ter um banco. Sabe? Eu preciso ter uma poupança. Sabe uma poupança boa? Poupança boa é de criar músculo. Músculo é poupança boa. Porque quando a pessoa está idosa, ela precisa levantar, sentar. Isso traz independência. Porque a quantidade de músculo que você tem vai afetar diretamente a qualidade dos seus hormônios também. Da mesma forma, quando a gente está com muita gordura, aquele tecido gorduroso, ele funciona como se fosse um outro sistema de funcionamento para a produção de hormônios. Então, muitas mulheres estão com problemas de endométrio, mioma, resistência insulínica, que é a dificuldade da insulina mandar a glicose para dentro da célula para dar energia, só porque tem gordura demais no corpo. E o tecido gorduroso, ele funciona como se fosse um órgão ali. Então, nós precisamos entender que essa questão de sedentarismo, obesidade, afeta diretamente a nossa saúde. Não, mas não precisa ser magro, não precisa ser magrinho. Mas se for gordo, se tiver a obesidade, ela causa doença e transtornos. Nós precisamos entender isso. E agora, a gente não precisa ficar com o padrão do mundo. Que todo mundo tem que ser aquele padrãozinho X, tem que ser todo mundo magrinho, tem que todo mundo vestir 38. Eu nunca vesti 38 na minha vida, provavelmente nem vou vestir. Mas isso não me dá desculpa para viver de qualquer jeito. Isso não me dá desculpa para dizer, não, eu sempre fui gordinha mesmo e esculhambar o negócio. Não. Nós precisamos entender que existe algo que nós podemos fazer e que precisa ser feito. Não é só a questão do peso, mas é a questão de como o corpo funciona. Então nós precisamos, sabe, estudar sobre isso, conversar com pessoas sobre isso. Às vezes, eu não tenho dinheiro para pagar a academia, eu não tenho dinheiro para pagar uma personal, daqui uma personal maravilhosa, fantástica, top das galáxias. Eu não tenho dinheiro para pagar uma personal. Então estude, se movimente, faça uma caminhada, faça alguma coisa. Se interesse. Agora, se você pode, melhor ainda, porque quando você tem um profissional capacitado, habilitado do seu lado, seus resultados vão ser melhores. Porque você vai ter instruções específicas, finas e moldadas ao seu próprio corpo, aquilo que você está precisando naquele momento. Então, nós precisamos entender que isso é importante. Isso é um dos pilares, é uma das colunas que vão sustentar a nossa saúde. Amém? Outra coisa, o terceiro pilar, o sono. O sono. Gente, sabia que o sono, ele é o maior detoxificante que existe na Terra. Não existe nada como uma boa noite de sono. O nosso corpo, ele foi feito para ser regulado pelo dia e pela noite. E a gente foi feito para ser acordado pela luz do dia e dormir quando a noite vai, quando o sol vai embora.
Só que a nossa vida moderna bagunçou tudo isso. A gente tem luz artificial, a gente tem a luz azul do celular, a gente tem a luz azul do computador, coisas que vão afetando diretamente. Porque o que acontece? A gente tem o nosso olho, a gente tem a retina, a luz entra pela nossa retina e vai numa glândulazinha no meio da nossa cabeça, do tamanho de uma ervilha, que chama glândula pineal. Quando a luz atinge a glândula pineal, ela está dizendo, olha, é dia. Então você não precisa produzir melatonina. A melatonina é o hormônio do sono. Só que ele não é só o hormônio do sono. Os nossos hormônios é como se fossem uma grande orquestra. E a melatonina, ela é o regente principal dessa orquestra. Então, o que acontece? Se eu não durmo direito e o meu maestro não está funcionando, todos os outros hormônios do meu corpo vão ficar atrapalhados. Então, uma noite de sono perdida, como diz, uma noite de sono perdida não se repõe. Não se repõe mesmo, porque altera a produção dos hormônios da fome, altera a produção de todos os hormônios sexuais, altera tudo. Então, nós precisamos entender como isso funciona. Na medida do possível, fazer higiene do sono. O que é higiene do sono? Quando escureceu, vai diminuindo a luz, faz uma refeição mais leve à noite, come no máximo às 7 horas da noite, não vai comer 11 horas da noite com a luz tudo ligada e achar que vai ter uma noite de sono maravilhosa. Não tem como, porque o nosso corpo não foi programado para funcionar assim. Então a gente precisa entender como funciona. E isso se chama ciclo circadiano, que é esse acordar, aí a gente acorda, aí tem uma produção de um outro hormônio, que é o cortisol, que é o hormônio que dá energia para a gente cumprir as tarefas do nosso dia a dia. E aí a gente vai vivendo, quando for no final do dia, o cortisol ele vai diminuindo e a melatonina, quando vai ficando escuro, a melatonina vai aumentando. E aí quando a melatonina vai aumentando, por volta de entre 11 e 1 hora da manhã, é o pico máximo. Então, entre 11 e 1 da manhã, eu preciso estar em sono profundo. Porque senão, o meu maestro não vai funcionar e as outras coisas vão ficar todas descoordenadas. E aí a gente pensa, mas como que eu vou fazer isso? Eu não sei. Mas você pode ajustar coisas simples na sua vida. Eu, por exemplo, trabalhava em UTI, trabalhava à noite, tomei a decisão de não trabalhar mais em UTI. Porque eu quero dormir todas as noites na minha casa. Eu não sei o que você precisa fazer, se você precisa organizar a sua vida mais cedo para ir dormir mais cedo. Ah, porque eu fico assistindo televisão, eu fico conversando, eu fico comendo. Se organize. Não, mas é porque eu sempre fui assim. Mude. Isso, aprenda. Aprenda. Sabe, existem coisas, por exemplo, os óculos. Esse óculos, ele não tem correção visual. Esse óculos é um óculos de bloqueio de luz azul. Eu só uso ele à noite. Eu não tenho correção visual, eu enxergo tudo. Por que eu uso? Porque quando entra luz na minha retina, a minha retina e a minha glândula pineal, ela não sabe. Ah, isso é uma luz artificial. Ah, não, esse é o sol. Não, a sua glândula pineal não sabe se é o sol e não sabe se é uma luz artificial. Ela só está vendo a luz. Então, quando a gente se expõe à luz, atrapalha a produção de melatonina, que atrapalha a produção de todos os outros hormônios. Não estou falando para todo mundo comprar óculos de luz azul, não, mas se puder, é maravilhoso. Essas coisas simples, né? De comer mais cedo, não é caro. Não é caro. Coisas simples que a gente pode fazer, sabe? Come mais cedo. Janta mais cedo, come comida de verdade. Não fica fazendo lanchinho até o sol raiar, não. Pelo menos para mim, funciona assim. Eu janto comida de verdade. Por quê? Porque aí eu já aviso pro meu cérebro, olha, querido, acabou a conversa. Acabou a conversa, aqui não entra mais nada hoje, não. E olha que eu sempre fui muito comelona. A Isma fala, se isso funciona para ele, não funciona para qualquer um. É isso mesmo. É isso. Mas quando você come comida de verdade, quando você entende sobre os alimentos, o que é proteína, o que é carboidrato, o que é gordura, aí você fica sem medo de gordura, sem medo, você come proteína, porque a proteína, ela vai digerir um pouquinho mais lento.
Porque gordura vai digerir um pouquinho mais lento. Eu não vou comer um monte de pão, um monte de arroz. Por quê? Porque vai liberar energia tudo de uma vez, a glicose libera tudo de uma vez, a insulina libera tudo de uma vez para poder mandar essa glicose para dentro das células. E aí daqui a pouco eu estou morrendo de fome. Mas se você come proteína, come ovo. Não, mas eu não como carne. Come ovo, come algum, aprenda, descubra. Se possível, vá no nutricionista que entenda, um nutricionista bom, que vai te orientar, que vai te dar estratégias. Não vai criar uma dietinha para você seguir, mas te dar estratégias para você aprender e aplicar na sua vida. Porque quando você senta, você tem aquele momento, você come comida de verdade, o seu cérebro entende. E você fica saciado, você não fica morrendo de fome. Você vai aprendendo essas coisas, vai discernindo a qualidade do que você come, a quantidade do que você come. Isso é muito maravilhoso. Por quê? Porque isso vai afetar diretamente o seu sono também. E se você não dorme bem, altera o humor, altera a produção dos outros hormônios todos. As pessoas engordam. Gente, quem não dorme direito engorda mais. Aí quer emagrecer, mas só dorme de madrugada e acorda tarde. Tudo isso afeta. Não, mas que exagero. Não é exagero, porque foi a maneira que o nosso pai programou, como nós falamos lá no início, de modo assombrosamente maravilhoso ele nos criou. E foi dessa forma que ele nos criou para funcionar. É assim que o nosso corpo precisa, e a gente precisa ajudar. Por isso que a Bíblia diz, olha, eu não quero que vocês se conformem com este século, mas que vocês se transformem pela renovação do vosso entendimento. E é tão interessante, vamos abrir nesse texto já que eu lembrei? Romanos capítulo 12, por favor. Eu estou falando muito rápido, tá bom? Ótimo, excelente. Não está dando sono, não. Isso é bom. Olha só, esse versículo que eu citei foi o versículo 2. Mas olha só o que diz o versículo 1 de Romanos 12. Portanto, irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus. Está vendo que Paulo está apelando, está clamando. Rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Então aqui esse é na NVI, mas na Almeida Revista e Atualizada, ela diz assim: rogo-vos, portanto, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então o que é apresentar o nosso corpo? É entender como o nosso corpo funciona e dizer, não, eu estou querendo comer uma porcaria, mas eu não vou comer porcaria, porque dentro do meu corpo, que eu sou o templo do Espírito Santo, não precisa entrar porcaria. Amém. Não, mas é bom demais. Bom demais é ter saúde. É. Amém. E aí, às vezes vai ser um sacrifício. Mas quando você entra nesse estilo de vida, isso fica tão natural para você que o esquisito é fazer o que não deve. A gente precisa mudar primeiro aqui, ó, a nossa mente. Os nossos hábitos. E eu sei que os hábitos, eles são construídos ao longo da nossa vida inteira. Coisas que a gente fez, coisas que a gente comeu a vida inteira. Mas se o entendimento está chegando, se a luz está chegando, a gente precisa praticar. E é como ele diz aqui no final do versículo 2, para que nós possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual que é a vontade boa, perfeita e agradável de Deus para a gente? É que a gente envelheça com saúde. Amém. É que daqui a alguns anos a gente seja umas velhinhas, ó, joia, bem-humorada, feliz, que tem energia para cuidar dos netos, que abaixa, que senta com os netos, que brinca, que pula, que corre. Agora, eu preciso pensar, como que eu quero chegar? Como que eu quero chegar daqui a 5 anos? Como que eu quero chegar daqui a 10 anos? Vai depender do que você vai fazer hoje, do que você vai fazer amanhã. Não adianta a gente ficar deitado numa rede e achar que vai construir músculo, não, porque não vai. Quem dera. Gente, eu queria tanto pagar alguém para malhar para mim. Meu sonho.
Então, assim, se não tem essa opção, qual é a opção que eu tenho? Ou eu crio vergonha na cara e faço o que é certo para ter resultados bons, ou eu vou vivendo de qualquer jeito e vou colher resultados ruins. Ponto. Só tem essas duas opções. Então, eu preciso escolher. Sabe que desde sempre Deus fala, olha, aqui tem o caminho da vida, tem o caminho da morte. E ele ainda sussurra, escolhe a vida. Então Deus está falando para nós hoje, olha, tem o caminho do envelhecimento ruim, tem o caminho do envelhecimento saudável. Escolhe o bom. E não são coisas difíceis. Eu sei que as coisas podem ser muito caras, podem ser muito complexas, mas as coisas que realmente funcionam são coisas simples. A gente não pode usar isso como desculpa para a gente não fazer nada. Amém? Outra coisa, o quarto pilar da saúde, manejo do estresse e das emoções. Eu sei que para as mulheres isso é um desafio ainda maior, porque a gente é cobrado de todos os lados. A gente se sente sobrecarregado em casa, no trabalho, 1 milhão de coisas na cabeça. Tem coisas que só a gente vê. E aí a gente se sente cansada, sobrecarregada o tempo inteiro, cansada, mas a gente precisa aprender a manejar esse estresse. De repente fazer atividades que te dão prazer, de repente ir ao cinema, de repente conversar com uma amiga. Outra coisa fundamental para o manejo do estresse é desenvolver relacionamentos saudáveis. Com amigas, com amigos, com o marido. Relacionamentos tóxicos, relacionamentos ruins, fazem a gente envelhecer de uma maneira horrível. Porque o estresse, ele traz, é como se ele oxida o corpo, é como se ele enferrujasse o corpo. O envelhecimento fica mais acelerado quando a gente vive estressado. Então tem coisas que a gente vai ter que dizer, olha, chega. Tem coisas que a gente vai dizer, isso não quero mais, isso eu não dou conta, isso eu não quero mais para mim. Porque mulher, a gente vai assumindo as responsabilidades. Se você está perto de uma pessoa folgada, então piorou. Porque aí quanto mais você faz, mais você tem que fazer. E aí é obrigação sua. E ai de você se não fizer direito. Eu creio que todas nós vivemos isso. Mas nós precisamos aprender a gerenciar isso e a amenizar. Eu sei que a gente não vai conseguir viver totalmente sem estresse. Não existe, gente. Nem povo que fuma maconha. Não existe. Mas nós precisamos aprender a gerenciar. Espírito Santo me ajuda. Sabe, nós temos um ajudador, um amigo fiel. Espírito Santo, eu estou muito angustiada, eu estou muito estressada. O que eu faço para ficar mais tranquila? Como que eu posso? O que eu posso bloquear? Sabe, algumas amizades tóxicas que sugam você? Você já esteve perto de pessoas que você suga, a pessoa você cansa? Se possível, corte. Se não for possível cortar totalmente, imponha limites. Bota limite. Não, isso não dá para mim. Coisas que a gente precisa, sabe? Aprender a meditar. Outra coisa que a palavra fala a respeito de meditação. A meditação não é a gente esvaziar a mente. Não é isso. Como popularmente a gente diz, né? Que mente vazia é oficina do diabo. É mesmo. Não é para você esvaziar a sua mente. Mas meditar é você pensar naquilo que Deus pensa. Tem uma oração que eu gosto muito de Paulo, em Filipenses 1, versículo 9. Ele diz assim, olha... Eu oro para que o amor de vocês aumente mais e mais e que vocês possam aprovar as coisas excelentes. Eu amo esse texto porque eu oro por mim, eu oro pelos meus filhos e oro, Senhor, eu quero aprovar as coisas excelentes. Eu quero aprovar aquilo que o Senhor aprova, eu quero desaprovar aquilo que o Senhor desaprova. Se o Senhor aprova dormir cedo e dormir bem, é isso que eu vou aprovar também. Se o Senhor aprova comer comida de verdade, praticar atividade física regular, é isso que eu vou aprovar também. Aprender não são só coisas, entre aspas, super espirituais. Orar em línguas, ler a palavra não sei quantas horas. Cuidar do seu próprio corpo também é algo espiritual. Eu não estou falando para a gente idolatrar o nosso corpo, para a gente viver como algumas pessoas do mundo que só vivem em função do corpo. 24 horas só pensam nisso. Cultuar o seu próprio corpo. Não estou falando de cultuar o próprio corpo. Eu estou falando de cultuar o Deus que mora dentro do seu corpo. De cuidar bem da casa que ele mora. Porque Davi, ele olhou que Deus
morava em tendas, ele falou, não é justo que eu moro num palácio e o meu Deus vive em tendas. É isso mesmo. E hoje que ele habita em nós, eu preciso ter a responsabilidade. Senhor, eu vou fazer para o Senhor uma habitação agradável. Isso. Amém. Amém. Outra coisa, o quinto pilar, espiritualidade. Espiritualidade. Sabe que quando a gente congrega numa igreja local, quando a gente desenvolve um relacionamento pessoal com Deus, eu não estou falando de religião, nem de religiosidade. Eu estou falando de desenvolver uma vida com Deus. Amém. Quando nós oramos, a nossa mente traz um descanso. Isso é comprovado cientificamente. Os neurocientistas falam que quando a gente ora, e quando a gente ora em línguas especificamente, áreas do nosso cérebro são ativadas em coisas que não são ativadas em nenhuma outra atividade. Então, olha só que coisa fantástica. Quando eu me aquieto diante do Senhor, quando eu abro meu coração para Ele, sabe, às vezes a gente está aflita, está angustiado. Isso também é uma forma de manejar o estresse. Às vezes a gente está aflito, está angustiado. Se aquiete no canto. Não, mas eu não tenho canto. Não é possível ter um banheiro que você possa ficar sozinha. É isso mesmo. Às vezes você está no seu trabalho, num ambiente cheio de pressão. Tira 5 minutos de folga e senta no vaso e fica lá quietinho lá. Ora em língua, se aquiete. Senhor, eu não estou dando conta, não vai sair correndo desse lugar. Se aquieta, aprenda a manejar. O que é manejar? É guiar com a mão, é cuidar. Perceba, sabe que tem momentos que eu estou super estressada, que eu estou angustiada. Se eu deixar correr frouxo, daqui a pouco está chorando, está na cama, nem levanta. Mas quando você percebe que está chegando aquela angústia, quando você percebe que está vindo faça alguma coisa. Amém. Se aquiete diante do Senhor, converse com alguém de confiança, se tiver. Mas se não tiver, saiba que você sempre terá o Espírito Santo habitando dentro de você. Com Ele você pode se abrir, até porque Ele conhece você profundamente. Não tem nada que a gente possa esconder dele. Ele vai nos mostrar o caminho. Sabe que, como diz na Bíblia em Hebreus, no capítulo 6, versículo 19, que a confiança que nós temos no Senhor é a âncora da nossa alma. O que é a âncora? É algo que estabiliza. A nossa alma são as nossas emoções e é o nosso intelecto. Então, quando a gente pensa em alma, a gente pensa em sentimentos, emoções e intelecto. Eu preciso entender que quem fez a minha alma foi o próprio Deus. Então, ter emoções, ter sentimentos, não é coisa do diabo, é coisa de gente. É isso mesmo. E o próprio Senhor também tem emoções. O Espírito Santo se entristece. Jesus chorou. Então não tem problema nenhum. Sabe o que eu acho maravilhoso? Um ponto de escape que Deus fez, que é o choro. Quando eu estou angustiada, que eu choro e vem aquele alívio, eu falo, Senhor, como o Senhor é maravilhoso. Que ideia fantástica que o Senhor teve de fazer a gente chorar. Então não tenha problemas com isso. Não estou dizendo para você ficar chorando pelos cantos. Mas existem certos momentos que você vai poder estar, de repente, tomando um banho e chorar. Sem culpa. Sem achar que aquele choro é porque você não está crendo em Deus. Não tem nada a ver. Você está lavando as suas emoções. Você está trazendo refrigério para a sua alma. Relembrando aquilo que o Senhor fez. Às vezes a gente está tão focado no problema. Às vezes a gente está com tanta atenção nas circunstâncias que aparecem à nossa volta, que às vezes a gente fica mais angustiado. Mas o que a palavra diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 em diante? Diz assim, por isso não desanimamos, pelo contrário, o nosso homem interior se renova aqui, cadê? Por isso não desanimamos, pelo contrário. Essa é a NVI, bota na revista atualizada que está na minha ponta da língua aqui. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Por quê? 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Então é isso que precisa. Nós não podemos desanimar. Por quê? Porque nós temos esperança.
Nós não vivemos como o povo do mundo vive, sem Deus, sem esperança, não. Nós temos esperança nele. Amém. Nós não vamos desanimar, porque ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o que é isso? A gente está envelhecendo. Todos nós estamos hoje um dia mais velho que a gente estava ontem. Mas ele está dizendo, embora, apesar do nosso corpo natural se corromper, se deteriorar, o nosso homem interior precisa se renovar todos os dias. Mas não é porque o meu corpo está envelhecendo que eu vou deixar ele envelhecer de qualquer jeito. Não, eu posso amenizar a situação. Eu posso conservar o meu corpo, como nós lemos no primeiro texto, 1 Tessalonicenses 5:23. Conservar íntegro, espírito, alma e corpo, até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? E no 18, né, que ele fala, né? Não atentando. O que é não atentando? Não dando atenção exclusiva. Não dando atenção, não colocando foco nas coisas que se veem. Porque as coisas que se veem, por piores que elas estejam, elas vão passar, elas vão ter que passar. No céu não vai ter boleto, gente. No céu não vai ter problema com o marido, no céu não vai ter problema com o filho, no céu não vai ter problema com o parente, no céu não vai ter nada disso. A nossa esperança precisa estar no Senhor. Amém? E aqui no versículo 17 ele diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória acima de qualquer comparação. Então, de repente, a gente está passando por circunstâncias tão duras que a gente pensa, nossa, nem está leve, nem está momentâneo. Isso é piada, é? Não estou achando leve, não. Não estou achando nada momentâneo, porque já era para ter passado, porque ele está demorando demais. Mas o que Paulo está falando nesse texto não é tirando onda com a nossa cara, não é desdenhando das nossas dores, é dizendo, por mais longa que seja, por mais dura que seja, quando você olha para a eternidade, tudo isso fica pequeno, tudo isso fica momentâneo, tudo isso fica leve. Então, por isso que ele diz, olha, nós precisamos atentar, dar atenção para as coisas que não se vê, porque essas que a gente vê, elas vão passar. Então nós precisamos renovar as nossas forças, renovar as nossas esperanças e ter a perseverança naquilo que a palavra de Deus diz, sabendo que os nossos dias serão dias de paz, mesmo passando por circunstâncias, mesmo passando por tribulações. Sabe, a gente precisa ter pessoas com as quais a gente possa abrir o nosso coração, que a gente possa mostrar a nossa vulnerabilidade, a nossa fragilidade. A gente não precisa ser forte o tempo inteiro, uma capa de mulher guerreira. Mesmo que eu tenho birra de alguém me chama de mulher guerreira. Eu não sou mulher guerreira coisa nenhuma. Porque mulher guerreira está sempre pronta para o combate. Não estou pronta para o combate, eu não quero combater. A não ser o bom combate da fé. E o bom combate da fé a gente combate por dentro. A gente não combate o bom combate da fé, não é batendo boca, não é brigando com ninguém, não. Nem na força do braço, nem na força física. A gente combate o bom combate da fé, é crendo no que a palavra de Deus diz, ficando os pés no que Deus diz e ficando firme até o fim. E a gente precisa entender isso. Saber que nós somos pessoas, que Deus nos fez com habilidades, com capacidades, com emoções. A gente precisa entender que a gente não precisa ser engolido por esse sistema. Às vezes a gente está vivendo um dia após o outro, e o trabalho, e a casa, e tantas coisas que vão demandando, e a gente vai sendo engolido por isso, e a gente esquece de se cuidar. Ou mulheres, como eu disse, mulheres guerreiras. Sabe, a gente vê um feminismo absurdo. O feminismo, ele não realça a feminilidade da mulher. Ela acha que os homens são tão melhores, só que elas não sabem disso. Ela quer dizer que a mulher é melhor. Mas elas acham que elas são tão inferiores que elas precisam quase se tornar um homem para ser valorizada. Mas não, você é mulher, e mulheres são femininas. Quando nós valorizamos a nossa feminilidade, aí está a nossa força. Eu não preciso me masculinizar para ser forte. Eu preciso realçar, valorizar, celebrar a minha feminilidade para ser aquilo que Deus planejou para que eu fosse. Cuidar do meu corpo. Porque existem tantas mulheres hoje com doenças, miomas, doenças do endométrio. Por quê? Porque elas não aceitam o feminino. Elas são mulheres guerreiras que estão o tempo inteiro lutando, brigando, resolvendo uma coisa, resolve outra, resolve uma coisa, resolve outra. E aí o que ela está dizendo? Eu não preciso de útero. Eu não preciso de ovário porque eu sou macho. Então repense a maneira que você está pensando. Você não precisa ser aquela que faz tudo, que resolve tudo.
Eu já fui esse tipo de mulher e já decidi não ser. E tem hora que a guerreira quer levantar, eu digo, para. Tem hora que quer combater, tipo, quieta. Para, menino, você não precisa disso. Você não precisa fazer tudo. Você não precisa carregar peso. Você não precisa ser a que resolve todos os problemas. A gente acaba assumindo muitas responsabilidades porque a gente enxerga o que os homens não enxergam. A gente tem a habilidade de perceber o ambiente, perceber o que está sendo necessário naquele lugar. Então a gente acha que porque a gente vive, a gente que resolve. Aí a gente quer comandar tudo, a gente quer controlar tudo, a gente quer fazer tudo, a gente quer mandar em todo mundo. Mas Deus não nos chamou para funcionar assim. Não estou falando da gente ser umas lerdas, com a boca aberta, que não faz nada, meia preguiçosa. Não estou falando disso. Eu estou falando do excesso. E muitas de nós, por causa do estilo de vida e por causa da necessidade da nossa família, da necessidade, às vezes, do trabalho, às vezes a gente é puxado para esse lugar, da mulher que faz tudo e controla tudo. Mas entenda, você não precisa. Se você não fizer, alguém vai fazer. Ah, mas se eu não fizer, se você morrer hoje, pode ter certeza que amanhã tudo vai funcionar, a terra vai funcionar, o sol vai nascer. Não, mas se eu morrer, olha, você só é insubstituível como esposa, como mãe, como amiga para algumas pessoas, mas como funcionário, como isso, como aquilo, de novo um dia você é substituída. E às vezes a gente se mata. Está ficando doente, literalmente ficando doente por causa de algumas coisas que o Senhor não está requerendo de nós. Às vezes a gente gasta tanta energia para resolver coisas que a gente não foi chamado para fazer, que as coisas que a gente realmente precisa fazer, a gente não está dando conta mais. Como, por exemplo, eu converso muito com mulheres e a gente vê as mulheres com muito problema de libido. Mulheres que não têm energia sexual, não conseguem fazer nada com o marido. Por quê? Porque gasta tanta energia fazendo o que não precisa, com o que precisa, o que é bom, o que vai relaxar, o que vai dar uma aliviada. Não tem coragem, mas não tem força. Quem nunca? Então a gente precisa entender como que a gente foi criado para funcionar. E a gente precisa se reavaliar. Porque um GPS, ele só pode recalcular a rota se ele souber onde você está. Se você coloca lá no Waze, se o Waze não localizar o lugar que você está, ele não tem como recalcular a sua rota. Então, olhe para você mesma. Pense na sua vida. Repense a sua vida. O que eu preciso fazer? O que eu preciso parar de fazer? Eu estou me desgastando demais. Então, eu vou organizar um pouco melhor isso aqui. Sabe? Porque é como Paulo disse em 2 Coríntios 9, 27. Eu não vou ficar aqui como que desferindo golpes ao ar, mas pelo contrário, eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que não tendo eu pregado a outros, eu mesmo venha a ser desqualificado. Então existem coisas que nós precisamos esmurrar o nosso corpo. O que é esmurrar o nosso corpo? Não é para a gente se auto-espancar. É para a gente colocar a nossa carne no lugar, para colocar as nossas emoções no lugar e fazer o que precisa ser feito. Aí eu estou com vontade de fazer atividade física, de fazer exercício físico. Vai sem vontade mesmo. Organize a sua agenda, organize o seu tempo. Porque se você esperar acordar morrendo de vontade de ir para a academia pegar peso, provavelmente, se você for como eu, você não vai nunca. Mas tem gente que vai. Glória a Deus. Mas a gente precisa fazer o que é certo. Precisa fazer o que precisa ser feito. Não é isso que a gente ensina para os nossos filhos? Não, eu não quero escovar os dentes, mãe. Vai. Por quê? Por quê? Porque precisa, senão vai ficar com a boca, tudo pode. Sem dente. Sem dente. Tudo pode. Então, se a gente ensina isso para os nossos filhos, a gente também precisa praticar. É o que Paulo disse. Para que depois eu ter pregado a outros, eu ter ensinado a outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Então, como que eu vou fazer? Eu vou aprender e vou praticar. Como a Bíblia diz em Tiago 1, no versículo 21. Nós precisamos acolher com mansidão a palavra em nós implantada, porque nós não somos daqueles, colocou? Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolher com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Então, todas essas coisas que nós falamos aqui hoje são coisas poderosas que vão salvar, que vão trazer vida. Coloca no 22.
Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural e 24, porque senão não encerra o assunto. Pois assim mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Então nós precisamos ouvir essas coisas e praticar. Você vai conseguir praticar 100%? Não, eu também não consigo praticar 100%. A Goiânia está ali, não consegue praticar 100%. Mas uma coisa nós fazemos. Esquecendo das coisas que para trás ficaram, avançamos para o alvo, para o prêmio da vocação. Isso não é só no sentido espiritual da gente ir para o céu. Enquanto a gente está vivendo aqui, a gente precisa viver da melhor maneira possível, cuidando da nossa vida, cuidando das nossas emoções, cuidando do nosso corpo físico, porque aquilo que a gente faz afeta diretamente as nossas emoções, e as nossas emoções também afetam diretamente a nossa vida espiritual. Porque se você está desanimada, desmotivada, capenga, você também não tem força nem para orar. E Deus não quer, Deus quer que você tenha ânimo. Ânimo. Eu sei que às vezes vem um choque do céu e a gente recebe uma unção celestial e dá vontade de sair correndo. Mas a gente sabe que no nosso dia a dia não é assim que funciona. No nosso dia a dia é a gente renovando a mente, praticando aquilo que a gente sabe que é o verdadeiro. Então a gente não pode esperar que Deus o tempo inteiro mande uma manifestação sobrenatural para dar um choque na gente. Porque no dia a dia é você mesma que precisa fazer o que é correto, mesmo não sentindo nada. Agora, se você cuida da sua vida, cuida do seu corpo, até a sua vida espiritual vai melhorar. Porque uma coisa é interdependente com a outra. Amém? E só para encerrar, Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante ou mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, olha, Deus deixou para nós um presente maravilhoso, que foi a palavra dele. Precisamos ouvir a palavra, ler a palavra, mergulhar na palavra, porque a palavra é a única coisa que vai cortar, vai penetrar como uma espada e vai dividir o espírito da alma e o corpo, que aqui fala de juntas e medulas. Então, espírito, eu sou o espírito, eu tenho uma alma e eu habito em um corpo. E a palavra de Deus tem esse poder de dividir os três, porque eles são indivisíveis naturalmente. Mas a palavra de Deus vai nos fortalecendo, nos alicerçando e nos fazendo praticar aquilo que Ele nos ensina. Amém? Amém?